Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Bom ano 2024, sempre que possível na nossa companhia. Já sabe que de segunda a sexta-feira, a partir das 2 da tarde, falamos de saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. E começamos o programa e o ano também na sua companhia e também com podologia. A boa saúde dos pés garante uma melhor qualidade de vida e, para além dos cuidados gerais que devemos ter, vamos também falar de fascite plantar com o podologista Francisco Freitas, que depois estará disponível para ouvir as suas questões, as suas dúvidas. Mas se tem aqui também dúvidas relacionadas com medicina dentária, também pode participar no programa desta terça-feira, porque vamos receber mais à frente o Dr. Miguel Almeida, médico-dentista, para falarmos sobre o medo e o receio que muitas pessoas têm de ir ao médico-dentista. Este é o tema que vai fechar o programa de hoje e queremos ajudá-lo também, claro, a ultrapassar este receio. Por isso mesmo, depois abrimos as portas deste programa para ouvir a sua questão relacionada então com a sua saúde oral. Para participar ao longo desta hora e meia, só tem que marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também pode participar por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Fique desse lado da nossa companhia e participe. Este programa é feito a pensar em si. Seja bem-vindo. Está no ar o consultório. Bom ano a todos. Muito obrigada por já estar desse lado ligado aqui no programa Consultório Espaço do Porto Canal, dedicado à sua saúde e bem-estar. Claro que continuamos a fazer-lhe companhia de segunda a sexta-feira. Os conteúdos dizem respeito à nossa saúde, precisamente, também ao nosso bem-estar e contamos sempre consigo. Para isso só tem que marcar o número de telefone 22 508 3297 ou entrar em contacto connosco também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. As especialidades que hoje estão em cima da mesa são medicina dentária, também podologia. Não deixe de participar e desfazer aqui, então, ao longo desta hora e meia, todas as suas dúvidas. Para já, para além dos cuidados gerais que devemos ter sobre os nossos pés, com os nossos pés, vamos também falar de fascite plantar com o podologista Francisco Freitas, a quem agradeço muito a presença. Muito obrigada por estar aqui connosco neste consultório, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo. Muito obrigado, o gosto é todo meu. Muito obrigada. Teve umas boas entradas? Sim, obrigado. Que bom, arrancamos Família, muito bem amigos. este ano na nossa Exatamente. companhia, na sua companhia. Muito obrigada. Ora, vamos falar então de fascite plantar. É algo comum que afeta muitas senhoras e também senhores. E para compreendermos a fascite plantar, temos de saber o que é a fáscia plantar, não é? É assim? Exatamente, Alexandre. Podemos começar por aí. Antes, se me permitem, agradecer uma vez mais a oportunidade de estar cá e desejar a todos os telespectadores um excelente 24. Muito obrigada. De facto, sim, a fascite plantar, como todos os sufixos "ite", significa inflamação. Portanto, como a Alexandra disse bem, convém perceber o que é a fáscia. Todos nós, os nossos pés, temos, portanto, aqui debaixo do pé, uma coisa que se chama fáscia, é tipo uma banda, tipo um tendão, que percorre toda a planta do pé, que faz, portanto, tipo amortecedor e que nos ajuda na deambulação, ajuda-nos na marcha. Chama-se isso fáscia plantar, porque está na planta do pé. Por vários mecanismos, de problemas de apoio dos pés, problemas estruturais, problemas também que têm que ver com o calçado, alguns também devido a algumas atividades profissionais que poderemos ter, podem originar que esta tal faixa apoie de uma determinada maneira, digamos, errada. E se assim for, esse amortecimento também de impactos do nosso peso e da marcha, vai ficar com alterações e vai inflamar. Inflamando, chama-se fasciite plantar, porque é da planta do pé. E, de facto, dá umas dores muito incapacitantes. Sendo que a fasciite plantar, muitas vezes também, é o que leva ao esporão do calcanhar, que também é uma patologia muito frequente nas pessoas, a partir mais de média idade para cima. Uma das coisas muito típicas que os doentes identificam, e lá em casa podem também estarem a pensar nisso, uma das coisas muito típicas, não quer dizer que o tenham, não é? Claro. Se tiverem este sintoma, não quer dizer que tenham esta fascite. Mas dizia, uma das coisas muito típicas é, quando nós nos levantamos de manhã,
ter aquela sensação, quando pisamos o solo pela primeira vez, dores terríveis, às vezes até mancamos, auxiliamos nos armários, nas cômodas, e depois, lenta e progressivamente, a dor vai diminuindo. Naturalmente que, como qualquer outro processo inflamatório, há uma evolução. E, cada vez mais no tempo, arrastando esse mau apoio, essa tal fascite, essa tal inflamação da fáscia plantar, vai aumentando, quer na sua dimensão, quer na sua sintomatologia. Muitas das vezes não é só quando nos levantamos, quando colocamos os pés no chão, mas também quando estamos com algum período sentados, algum período a caminhar, no desporto. A Alexandra inicialmente disse muito bem, algumas senhoras, alguns senhores, mas também, eu diria que pode ocorrer em qualquer pessoa, mas também dizia, por exemplo, nos desportistas. Claro, porque quem pratica exercício físico, que é absolutamente benéfico, não é? Como todos sabemos. Mas se houver o tal mau apoio e havendo mais carga, mais solicitação dinâmica dessa tal faixa, vamos imaginar, para nos perceberem lá em casa, é tipo um elástico que temos debaixo dos pés, estica e encolhe. Em cada passo que nós damos, essa faixa, esse elástico, estica e encolhe. Isto é para proporcionar um bom apoio e uma boa postura ao nosso corpo. Mas, se de facto existe ali uma inflamação, imagine a qualidade de vida, o quão ela pode diminuir pela dor que pode provocar esta... E para quem pratica exercício físico, há modalidades que podem levar mais a este tipo de problema? Por exemplo, certo. Movimentos de repetição? Exatamente. Movimentos de repetição, movimentos de impacto. É evidente que eu não queria destacar desportos porque sim. Posso falhar, não é? Mas, por exemplo, agora um desporto do pádel que está muito na moda, não é? E é saudável, é super saudável, mas de facto é um desporto de impacto, de travar e arrancar, que algumas vezes proporciona essas fascites, mas também, eu diria, qualquer desporto que tenha características de repetição, como a Alexandra disse e muito bem, de impacto, a forças de aceleração, de desaceleração também. Naturalmente. E já agora, neste campo, de que forma é que podemos prevenir este tipo de dor, este tipo de lesão? Podemos chamar-lhe lesão? Sim. Podemos chamar de lesão. Sim. Podemos chamar de lesão. Aquecer, por exemplo, antes de praticar desporto, é uma medida? É fundamental, os treinos de aquecimento são fundamentais para toda a estrutura do corpo. Mas eu diria que, como tudo, e nunca me canso de dizer isto, devemos ir sempre à causa e não ao sintoma. Claro. Portanto, havendo uma fascite, neste caso estamos a falar de fascite plantar, havendo esta lesão, esta patologia, devemos tentar perceber qual a origem daquela lesão. Portanto, é recorrer à podologia, ao podologista, claro, para fazer um estudo biomecânico daqueles pés, para tentar, e exames também que nos auxiliam, para tentar perceber qual o motivo, qual a causa daquele apoio errado, ou, enfim, o que é que levou à formação daquela inflamação. Claro que sim. E depois, naturalmente, adequar a terapêutica à causa que entretanto se descobriu. Para quem pratica exercício físico, Sr. Doutor, às vezes há ali um tempo, não é, de agenda entre marcar a consulta e as modalidades. Convém estar em repouso, precisamente para não forçar ainda mais? Exatamente, claro que sim. Essa acho que é uma dica extremamente interessante, porque, como qualquer processo inflamatório, quanto mais carga lhe dermos, pior. Portanto, de facto, tem que haver ali algum período de repouso, às vezes até de interrupção mesmo da atividade esportiva, porque pode agravar a lesão. É evidente que cada um dos desportistas tem as suas motivações, seja lazer mais ou menos profissional, a aceleração do processo ou não, claro, também mediante, de acordo com o doente, não é? Claro, é lógico. Claro que sim. Para a população em geral, portanto, quais são as opções de tratamento? Para a população em geral, enfim, diria que primeiro estabelecida a causa, não é? Sim. Às vezes até pode ser, pegando as palavras que eu disse há um bocado, vamos imaginar, por exemplo, permita-me dizer, por exemplo, tacão alto. Este exemplo tão básico quanto isso. A verdade é que, felizmente, cada vez mais as senhoras menos usam tacão alto. Mas vamos imaginar que estabeleceu-se a causa e efeito. Se nós usarmos tacão alto, pela posição que provoca no pé, faz um estiramento da fáscia e faz com que se desenvolva um processo inflamatório. Então, se nós retirarmos esse tacão alto, muito provavelmente vai diminuir a inflamação, porque vamos pôr o pé a apoiar bem e vai diminuir a inflamação, vai diminuir a dor, a queixa e a patologia em si. Mas vamos imaginar, até pode ser um calçado laboral, um calçado profissional, certo, que muitas das vezes determinadas profissões o exigem. Certo, não é? E as pessoas não vão deixar de trabalhar. Não é?
Às vezes faz-se tratamentos mais conservadores, terapia mais física local, com gelo, por exemplo, pomadas anti-inflamatórias, algumas massagens que o próprio até faz em casa, não resultando, às vezes, exercício de fisioterapia. O podologista faz palmilhas personalizadas. Nós até temos uma imagem, se a produção conseguir colocar no ar, temos uma imagem de um pé com uma palmilha, porque a palmilha, portanto, sendo personalizada, vai fazer que aqueles pés apoiem de uma maneira fisiológica, de uma maneira normal, de uma maneira mais anatómica, para reduzir a probabilidade de inflamar a tal fáscia plantar. Portanto, isso também é outro mecanismo de reduzir a dor. Algumas calcanheiras que de vez em quando têm resultado, mas não tanto quanto isso. Depois estamos a falar só de tratamentos ditos conservadores. Pois. Não resultando estes tratamentos conservadores, poderemos optar para tratamentos mais agressivos, mais invasivos, digamos. Por exemplo, infiltração e, em último recurso, fasciotomias, portanto, um processo cirúrgico, enfim, mesmo em último recurso, que o médico ortopedista algumas vezes pode, esgotadas estas opções conservadoras, pode optar por este tratamento mais invasivo cirúrgico. Mas na consulta de avaliação, numa primeira consulta, é fácil fazer o diagnóstico e encontrar a causa também que levou àquela lesão? Sim. À partida será fácil. Algumas vezes necessitamos de meios auxiliares de diagnóstico só para isso mesmo, para auxiliarem o diagnóstico. Claro. Para ver se há algum espessamento da faixa. Às vezes são necessários esses exames. Mas, clinicamente, vendo, observando, palpando a faixa, palpando determinadas zonas do pé, chegamos à conclusão e ouvir o doente, porque nós não analisamos, quaisquer que seja o profissional de saúde, nós não analisamos exames, nós analisamos os doentes, que por sua vez, muitas vezes recorremos a exames, qualquer que seja o profissional, como dizia, para nos ajudar a estabelecer um diagnóstico e depois adequar a terapêutica mais correta. Ao primeiro sinal desta dor que pode tornar-se incapacitante, a pessoa deve procurar ajuda, certo, Sr. Doutor? Exatamente. Para tentar resolver o problema. Exatamente. Queria perguntar-lhe, porquê é que alguns casos avançam, por exemplo, para a intervenção cirúrgica? É porque as pessoas deixam esta dor persistir, prolongar-se? Sim, muitas vezes podem deixar prolongar-se. Às vezes há casos que, de facto, não se podem ser resolvidos, como agora esta imagem que temos aqui, que não podem ser resolvidos, por exemplo, pela palmilha, como está nesta imagem. Portanto, o chamado tratamento conservador. Pode, porventura, às vezes, haver calcificações, porque no processo inflamatório, a evolução de um processo inflamatório faz com que haja depósitos de cálcio, portanto, pode haver essas calcificações. Certo. Pode, depois, por consequência, haver fibroses desta faixa. E, de facto, muitas vezes não, poucas vezes, felizmente, há que recorrer aos métodos mais invasivos, de facto. Mas a esmagadora maioria das vezes, com tratamentos conservadores, resolvem o assunto. Aqui, esta imagem, vemos ali aquela zona, claro que isto é uma imagem naturalmente manipulada, como é lógico, não é? Mas é para se perceber que também a dor pode estar ali na zona anterior, portanto, na zona da frente, na zona dos metatarsos do pé. Se bem que na faixa, na tal fascite, o mais frequente é mais para trás, mais em direção ao calcanhar. Pode percorrer todo o trajeto debaixo do pé, portanto, na planta do pé. Pode percorrer todo o trajeto. E é o sintoma mais comum, precisamente, é sempre a dor, não é? É sempre a dor, é sempre a dor. E há um sítio muito específico, ali, mais ou menos, onde estão aqueles dedos, mas digamos que seria no lado oposto, ali na zona do calcanhar, há uma zona muito específica que provoca muita dor quando nós palpamos. Não é preciso fazer muita força e o doente dói. Porquê? Porque é a zona de onde insere a tal faixa plantar, de onde se insere ali num osso que temos ali na zona do calcanhar, e é uma zona de muito conflito. Portanto, inflama muito mais rápido e de uma forma, digamos, maior, mais amplificada. Claro. E em média, quanto tempo de tratamento, Sr. Doutor, até as pessoas voltarem à sua vida normal? É uma pergunta excelente, mas uma resposta muito difícil. Vai depender de caso para caso, Exatamente, não é? depende de caso para caso, sempre. Claro. Porque, repara, Alexandra, depende também do estadio, da fase, da evolução claro. Da patologia. Há um bocado perguntou como é que é pessoas que estiverem muito arrastadas. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha que estar 8 horas
numa empresa ou qualquer que seja o trabalho, de pé. Ou então em certas empresas, indústrias ou atividades. Lembrei, por exemplo, de uma cabeleireira, por exemplo, Sim, ou de uma sim. empresa de calçado, uma empresa de indústria, enfim, qualquer que seja, que anda muito tempo de pé. É um sacrifício tremendo. E, naturalmente, como dizíamos ao início, havendo carga, havendo esta biomecânica acentuada, a inflamação vai aumentar. Porque se tivermos atividades de trabalho que estejamos a uma secretária, por exemplo, naturalmente que a inflamação não vai avançar tanto. Não, portanto, de facto, temos que adequar e, naturalmente, que o tratamento também está adequado e a duração do tratamento adequado ou em resposta à evolução da patologia. Mais uma vez, falamos da importância do calçado adequado. Aqui também pode estar em jogo, não é? Sempre. Como forma de prevenção. Como forma de prevenção, é sempre bom destacar coisas simples, porque isto é um serviço público que Porto Canal presta a quem o assiste e, de facto, por exemplo, também digo sempre, devemos comprar o calçado ao final da tarde, Certo, não é? certo. Porque os nossos pés estão ligeiramente mais inchados, o que é normal. Portanto, se nós comprarmos de manhã os pés menos inchados, podemos comprar um tamanho que depois, com o avançar do dia, nos aperte. Também, naturalmente, já falei nos sapatos de tacão alto, isso as senhoras devem reservar, olha, para a passagem de ano, enfim, Ocasiões especiais. Ocasiões muito especiais, claro, no ano. É evidente que afunilados, os bicudos, não convém também usar. Se possível for, calçado em pele, por dentro e por fora, e ajustado ao pé. Claro. Nem muito justo, nem muito apertado, nem muito largo, para permitir oscilações. Deve estar ajustado ao pé. Claro. É preferível ter menos pares de sapatos, mas de melhor qualidade, do que ter muitos sapatos e de qualidade inferior. Sem dúvida. Portanto, sobre fascite plantar, reconhecemos os sintomas e aprendemos também que devemos procurar ajuda ao primeiro sintoma, neste caso a dor, que está muito presente e pode ser incapacitante, não é, no nosso dia-a-dia. E já agora vamos aos cuidados também essenciais. Falamos aqui da importância do calçado de qualidade, não é? Comprar também o calçado ao final do dia porque os pés estão mais inchados. Sr. Doutor, e de resto, os nossos pés estão sempre fechados, portanto, pelo menos até maio, junho. Verdade. Que cuidados é que também podemos ter? Sim, olha, por exemplo, e é uma questão de hábito, acho que todos nós devemos dormir descalços. Muitos de nós estamos habituados a dormir com meias. Certo. E, de facto, se nós considerarmos isso, já temos os lençóis, os cobertores, o edredão, seja aquilo que for, e se tivermos mais as meias, mais um sobreaquecimento existe, mais umidade, que proporciona o aparecimento de micro-organismos, nomeadamente fungos, que podem levar a micoses e etc. Portanto, é uma questão de hábito. Repare, nós pode estar muito frio, as mãos estão expostas, mas ninguém dorme de luvas. Penso eu, não é? Que ninguém dorme, mas dormimos com os pés tapados e muitos de nós com meias. Portanto, é uma questão de hábito, de facto. Depois, como disse, do calçado, meias, se possível, em algodão. Outra coisa muito simples é cortar as unhas. Devemos cortar as unhas de forma reta, não arredondar os cantos, não cortar os cantos. Para quê? Para evitar que elas encravem. Hidratação do pé, higiene diária, naturalmente. Uma coisa muito importante lá para casa também é secar muito bem entre os dedos. Porque muitas das vezes passamos a toalha e tal, e entre os dedos esquecemos de secar. O que, por si só, tendo pouco espaço nos dedos dos pés, tendo pouco espaço, e se nós não secarmos bem, vamos depositar lá mais umidade. Não é? E depois pode dar lesões por causa da maceração da pele. A hidratação, como falei, uma visita ao podologista de vez em quando é sempre ótimo, isto para não falar em grupos de risco, nomeadamente o pé de um diabético. Sem dúvida. Que, aliás, é fundamental a parte da diabetes, e a podologia agora também está no Serviço Nacional de Saúde e tal, portanto, a atenção primária, cuidados primários nesses grupos de risco. Mas diria que basicamente são estes os cuidados que todos nós devemos ter. É evidente que, Alexandra, se me permite, muitos de nós, a partir de certa idade, ou com alguns problemas de saúde, ou então com alguma obesidade, não é? As condições anatómicas não nos permitem ver na planta do pé. E alguma da população mora sozinha. Portanto, como é que nós podemos fazer estas questões? Eu tenho este coisa, se me permite, lá para casa acho que é interessante, é um dispositivo. Excelente acessório, não é? É um acessório muito barato, é telescópico, portanto, aumenta
e aqui na ponta, como podem verificar, tem um espelho. tem um espelho. Portanto, isto facilmente, pessoas que têm alguma dificuldade anatómica conseguem ver colocar claro, debaixo dos pés e verem se tem alguma lesão, alguma feridinha, porque, há um bocado falei em diabéticos, porque pode às vezes, num diabético, haver alguma falta de sensibilidade e a sensibilidade ou a dor é um alerta. Claro. E se nos diminui essa sensibilidade, seja pela diabetes ou por outras comorbilidades, outras doenças, não estamos atentos e, não é? E muitas das vezes pode evoluir para uma ferida, para uma úlcera, para infecções e é uma chatice. Portanto, de facto, nós devemos sempre apostar na profilaxia, na prevenção. Oferecer um acessório desses com espelho aos nossos avós e vizinhos é um ato de carinho, Exatamente. De carinho, sem dúvida alguma. Em relação às micoses, aos fungos e às bactérias, não é? Estes bichinhos gostam precisamente desta altura, não é? Em que andamos com os pezinhos mais fechados e mais quentinhos. E mais quentinhos. Sobretudo os fungos. Porque Pois. nós nos pés damos as 3 condições que eles gostam, que é a umidade, a temperatura e a escuridão. Estes 3 ingredientes fazem com que os fungos proliferem. Por isso é que as micoses, quer nas unhas, quer na pele dos pés, são muito difíceis de tratar. Tratam-se, mas são mais complicadas, porque, por um lado, estamos a tratar por medicação, seja tópica ou seja oral, Claro. por outro, estamos a alimentar o fungo. Não é? E tratam-se com um podologista, se me permite. Iam todos profissionais, Claro, mas sim, podologista claro. com certeza. Claro, muito bem. Muito obrigada por estas dicas. Fizemos aqui já um visto neste check-up no que diz respeito à saúde dos nossos pés. Tenho a certeza que os nossos telespectadores tomaram nota. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos agora precisamente tentar ouvir as dúvidas também daqueles que nos acompanham. Já sabe que se podem inscrever através do número de telefone 225083297 ou também por escrito do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, tem aqui a oportunidade de falar diretamente com o Dr. Francisco Freitas, podologista, para esclarecer a sua questão ou também enviar por escrito as suas dúvidas, o seu caso, o seu testemunho. Estamos cá disponíveis. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Vamos atualizar a informação com o jornalista Pedro Carvalho da Silva e daqui a pouco estamos de regresso com mais consultório, mais saúde e bem-estar. E consigo, com a sua participação neste primeiro programa consultório do ano 2024. Até já, conto consigo.